Muitas vezes é preciso entrar no campo do Espírito e antes de semear, arrancar. Antes de construir, derribar. Senão nada vai fluir. Deus sabe de todas as coisas. O celeiro de Deus está aberto para nós. A palavra do Senhor é clara. O Evangelho é o poder de Deus. Não foi, não será, é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque muitos ainda perecem? Porque o príncipe desse século cegou-lhes o entendimento dos incrédulos. Fala para o irmão, não é você e nem eu. Fala dos incrédulos. Fala, eu não sou incrédulo. Fala, eu creio que você também não. Aleluia. O príncipe deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que ouvindo não entendam. Colocou comichão nos seus ouvidos, confusão, inquietação. Eu não gosto de ouvir isso, eu não quero ouvir isso. Eu queria ouvir outra coisa. Que culto mais comprido. Que louvor mais demorado. Tudo isso é comichão do diabo, do príncipe deste século. Que o Senhor vai pondo por terra toda a estrutura maligna. Em nome de Jesus, que não fique nada. Que não fique nada. Eu estava falando com meu esposo. Eu tenho algumas palavras ardendo no meu coração. Eu estou orando a Deus. Qual dessas palavras que estão ardendo, tem duas ardendo mais. E eu estou pedindo a Deus o que o Senhor quer para hoje. E eu falei para Ele as duas que eu estava ardendo no meu coração. Coisas maravilhosas. E eu estava lá atrás com Gabriel, orando, buscando o Senhor. Eu falei, Senhor, qual das duas, Senhor? O Senhor falou, nenhuma. Eu tenho outra coisa. Não que não seja importante, mas importa ao mordomo servir a ração do dia. O mordomo que não serve a ração do dia. A Bíblia diz que todos vão apanhar, mas o mordomo que não serve a ração do dia vai apanhar mais. Eu não estou afim de apanhar e nem quero que vocês apanhem. Amém? Em nome de Jesus. E o Senhor foi mostrando muita interferência. Muita gente com a mente dividida. E a mente dividida não alcança nada, diz a palavra do Senhor. Não pense, Tiago, capítulo 1, não pense, homem de ânimo dobre, inconstante. Não pense que alcançará alguma coisa do Senhor. Quando ele diz assim, não pense, ele está dizendo, não se iluda, não. Homem de ânimo dobre. Dobre é aquilo que tem duas pontas. Aquilo que é dobrado. Tem duas. Uma hora é um extremo, outra hora é outra. Ele não se afirma no propósito. Ele não tem identidade. Ele não sabe quem ele é. Quando cada cristão souber quem ele é, irmão, diante de Deus, as ilusões cairão por terra. Você não vai mais desejar as coisas do mundo. Você não vai mais andar perdido atrás de ventos de doutrina. Mas você vai andar naquilo que o Senhor tem te dado, naquilo que o Senhor tem te ensinado. Vai ficar firme. Como o salmista dizia, eu tenho uma rocha debaixo dos meus pés. A minha rocha é o Senhor. Nós não andamos como quem pisa em areia movediça, não, amados.
mas nós temos uma rocha firme debaixo dos nossos pés. É por isso que Jesus andou por cima das águas, porque ele tinha uma rocha. A palavra, a promessa de Deus é rocha debaixo dos nossos pés, mesmo quando você tem que atravessar o mar. Você tem uma rocha debaixo dos seus pés, você não afunda. Aleluia. E o Senhor falou, tem que arrancar, derribar, arruinar, tem que matar a besta. E é isso que nós estávamos fazendo, matando a besta. Vamos matar a besta? Fala para o irmão, mate a besta, irmão. Mate a besta. Porque senão ela não te deixa alcançar as promessas, ela te confunde, ela te deixa pelo caminho perdido. Deus não quer isso para você, é hora de alinhar. Nesse primeiro culto oficial, é claro que você deve ter já cultuado ao Senhor na sua casa. Assim como nós, na nossa casa, estivemos também buscando, adorando ao Senhor, desde a virada. Aleluia. Mas oficialmente, como igreja, rebanho, ao qual aprouve a Deus nos colocar junto, no meio de 7 bilhões de pessoas na terra, aprouve ao Todo-Poderoso, ao Eterno, unir cada um de nós aqui. Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Fala para o irmão, Deus nos colocou um do lado do outro. Fala para somar um com o outro, para ajudar. Aleluia. Temos que matar a besta. Em nome de Jesus. 2 Timóteo 4. A palavra do Senhor fala da apostasia dos últimos tempos. A besta é o anticristo. A besta é o espírito do anticristo. Quando a Bíblia fala de besta, ela está falando daquilo que é animal. Fala besta, igual animal, igual carnal. Amém? Estão acompanhando? Besta igual animal, igual ao carnal. A palavra de Deus diz no livro de Tiago também, que a pessoa que se acha muito inteligente, mas a sua inteligência é arrogante. Deus diz que essa inteligência não vem de Deus, ela é animal e diabólica. E muitas outras passagens ela fala de coisas na nossa vida que não vêm de Deus, que não vêm do Espírito, vêm da área animal e diabólica, vêm da carne. E isso tem que morrer, amém? É o amalequita, tem que matar todo o amalequita. Quantos lembram quando Deus mandou Saul matar todo o amalequita, fazer juízo? Saul obedeceu? Não. Deus ficou irado. E Deus tirou do Saul a coroa. Por causa disso. Deus rejeitou Saul porque ele não matou a besta, ele não matou os amalequitas. Faz assim por irmão, amalequita, irmão, ó amalequita. Fala obra da carne. Fala você carnalzão, metido, arrogante, soberbo, mentiroso e todas as obras da carne mais. Mate a besta, mate a natureza carnal, ela é animal e diabólica. 2 Timóteo 4. Vamos ler o 1 e o 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. É a palavra de Deus, amém? Então a Bíblia fala
E ela diz lá em Colossenses 2:8, tende cuidado. Me ajuda e fala para o irmão assim, cuidado, irmão. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo tradições humanas, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Em outro texto, a Bíblia diz, cuidado com a doutrina dos nicolaítas. A doutrina dos nicolaítas. Quem era o Nicolau? Não é o São Nicolau, tá? O Noel. Os nicolaítas. A Bíblia diz que quando houve dificuldade na igreja para se atender todos os órfãos e viúvas, alguns órfãos e viúvas, lá em Atos capítulo 6, estavam sendo negligenciados, foram reclamar para os apóstolos, resolvam o problema, tem viúva e órfão que estão sendo esquecidos. Aí os apóstolos disseram, levantem homens fiéis, de boa reputação, em quem haja sabedoria. Amém? E eles deram pré-requisitos ali maravilhosos para diáconos. E eles disseram, levantem homens para esse importante negócio. Nós, os apóstolos, ficaremos na função da cobertura espiritual, que é interceder, orar e pregar a palavra, a didascaléu, a doutrina apostólica. E eles levantaram vários diáconos. Depois você lê lá, não vamos ler isso. Dentre eles, Nicolau. Nicolau foi escolhido, Nicolau tinha essa reputação. Mas, segundo estudos, esse Nicolau se desviou depois da doutrina apostólica. E ele começou a criar outras doutrinas. Ele começou a falar coisas fora da palavra de Deus. Ele começou a dizer coisas do tipo, não tem problema, pode fazer, não tem problema, Jesus já pagou. Começou a pregar coisas do tipo, Deus só quer teu espírito, não importa o que você faça com a carne. Ele começou a torcer, a trazer vento de doutrina. E muitos foram atrás disso aí, que a Bíblia chama de doutrina de demônios. Era doutrina nicolaíta, como muitos outros, mas também quem que estava por trás? O próprio demônio. Então é tempo de nós deixarmos de merimna, fala merimna, mente dividida. A pessoa de mente dividida é terrível. A mente dividida, naturalmente falando até mesmo, ela traz sérios problemas. Quando uma pessoa tem a mente dividida, irmãos, ela começa a ter problemas psicológicos, problemas emocionais. Ela está sempre dividida, ela não sabe o que faz. Eu estou com essa mulher, mas eu queria largar dessa mulher. Eu estou com esse homem, mas eu queria largar desse homem. Eu estou na igreja, mas eu queria sair da igreja. Eu estou no ministério, mas eu não queria exercer ministério. Mente dividida, a Bíblia diz que você não vai alcançar nada. E quem divide a mente da pessoa é Satanás. Ele está dizendo, veja o que a palavra de Deus diz, alinhe-se à palavra, para de ser mente dividida. Você tem que saber dividir, usar a palavra de Deus, que é a espada, amém? É mais cortante do que qualquer espada. Ela corta, ela penetra até a divisão da alma, psíquicos e espírito, pneumáticos. Ela corta o você psíquicos, natural, humano, carnal, do você espiritual. Ela corta, ela te discerne.
Quem está querendo largar da mulher é a tua carne. Rejeita isso aí e larga de semente dividida. Tenha uma mente só. Qual que é a mente? A mente de Cristo. Qualquer outra tem que ser rejeitada. Você não pode aceitar as duas mentes ali mandando na sua vida. Quantos estão entendendo, gente? Aleluia, glória a Deus, conta comigo, eis-me aqui, Senhor. Aí vem a luta, meu Deus do céu, eu vou parar, não aguento mais. Acho que Deus não me chamou nada. Mente dividida. Merímna no grego. Isso traz sérios problemas psicológicos, problemas emocionais. Então eu vou parar logo de uma vez, eu vou largar logo de uma vez, porque não é para você fazer a vontade da carne, não é para a mente carnal que você tem que pender. Quantos estão entendendo? Quando ela fala para de ser mente dividida, é para você ter só a mente de Cristo, não é para você dar lado para a mente carnal. Alô? Vocês estão entendendo? Mas é que os pensamentos vêm na minha cabeça. Eles vêm mesmo, nós já aprendemos, não lembra disso? Nós já aprendemos. Você não pode impedir o passarinho de voar lá em cima. Mas de fazer ninho na sua cabeça, você pode e deve. Assim são os pensamentos. Filipenses, a Bíblia diz, tudo que é bom, tudo que é amável, se algum bem há ou virtude existe, seja isso que ocupe a vossa mente. Para de ser mente dividida. Mas olha lá, olha a tentação. Que tentação o quê? Isso aí era tentação para a besta, para o homem carnal. Eu sou nascido de novo, eu tenho uma nova mentalidade. Isso aí não me apetece. Eu acho que vocês não estão entendendo. Deus quer abrir os seus olhos para você ver quem realmente você é. Você não é fraco, você é forte. Você não é pobre, você é rico. Você pode todas as coisas porque Cristo te fortalece. Você nasceu de novo, você é nova criatura. Aleluia. Em nome de Jesus, que ao findar esse novo ano, você possa dizer, eu não sou no final desse ano o mesmo que eu era naquele primeiro culto. Eu não sou. Alguma coisa aconteceu no meio de 2016. Eu me converti de verdade. Eu deixei de ser mente dividida. Eu deixei de dar ouvido à doutrina de demônio. Eu deixei de dar ouvido aos nicolaítas. Eu busquei a vontade de Deus. Não é o que a minha carne quer, é o que Deus quer, que é o Senhor quer. E eu tenho que me sujeitar a isso. O que a palavra de Deus diz para a família? Então é isso que eu vou estabelecer. Não tem nem no que pensar. O que a palavra de Deus diz para o matrimônio? Então é isso aí, pronto, fechou a conta. Não, mas aí no mundo. Não, mas veja bem hoje em dia. Os homens hoje em dia, as mulheres hoje em dia. Não importa, importa o que a palavra de Deus diz, de Gênesis a Apocalipse. A minha mente está firmada em Ti, Senhor. O livro de Isaías diz que Deus preservará em paz qualquer um, não aquele cuja mente está firme nele. Você quer paz para a sua vida? Tenha a mente firme em Deus. Para de ter a mente dividida. Mate a besta da sua vida. Mate o homem carnal. Mate a velha criatura. Põe na cruz. Em nome de Jesus, ele diz que nos últimos tempos. Mas é para os últimos tempos. Os últimos tempos já começaram com a descida do Espírito Santo. Conforme disse Joel, nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os velhos terão visões. Amém? Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Amém?
Os últimos dias já começaram com a descida do Espírito Santo. Nós já estamos vivendo, irmãos, os últimos dias. Nos últimos dias, muitos se apostatarão da fé, abandonarão a fé, irmãos, para dar ouvido para a doutrina de demônio. O demônio faz lá uma doutrina e joga e ele pega. Por quê? Porque ele está com a mente dividida. Ele ainda não tem identidade firmada, ele não sabe quem ele é. Não importa o que eu quero, não importa o que o irmão quer, não importa o que a irmã quer, não importa, importa o que Jesus quer. Quando você entende isso, às vezes a tua carne vai ficar brava. Às vezes a tua carne vai ficar mal-humorada. Mas não tem problema, não. Você não tem que agradar a sua carne. Se a tua carne estiver desagradada, o Espírito vai estar agradado. Não tem como agradar os dois. Tem hora que a tua carne vai querer esbravejar e xingar, mas você não vai xingar, não vai esbravejar. Ela vai ficar brava. Ela vai ficar brava, porque ela queria esbravejar. Ela queria jogar as coisas, chutar as coisas, xingar. E você vai dizer, no Espírito, eu sei quem eu sou. Eu tenho o Espírito Santo. O Espírito Santo gera fruto em mim. Amor, gozo, paz, alegria, longanimidade, bondade, temperança, domínio próprio. Amém? Fala para o irmão aí, sorria, fala alegria, é fruto do Espírito, viu, irmão? Fala, você tem o Espírito de Deus? Fala, desmancha esse bicão, então. Fala, mate a besta, irmão. Gozo no Espírito. A coisa está feia, mas lá dentro ele está feliz. Como é que pode? Como é que você está assim feliz com essa tribulação toda? Porque eu sei em quem tenho crido. Ainda que essa tribulação me mate, eu sei para onde eu vou. É lucro. Vocês estão entendendo? É tempo de nós deixarmos de ser mente dividida. Andar no Espírito e não vai cumprir o desejo da carne. Andai em Espírito. É o único jeito de não cumprir o desejo da besta, o desejo da carne, do você carnal. O você carnal vai querer o pecado, sim. A concupiscência da carne. A concupiscência da carne. É natural da carne pender para o mal, diz a palavra de Deus, mas você não é mais carnal, amém? Mate a besta. Mate a besta, você não é mais carnal. Apocalipse 16. Em diante. E da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso, o dia de El Shaddai. E o Senhor diz, eis que eu venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregarão no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Aqui está falando da batalha do Armagedon. Mas aqui nós estamos falando de princípios. Espíritos enganadores.
Aqui em Apocalipse eles apareceram como forma simbólica de rãs. Essas rãs aqui, se você for estudar especificamente, são rãs venenosas. Só de encostar nelas a pessoa pode morrer. Fala que as doutrinas diabólicas, as doutrinas de demônios que estão pela terra em forma de rãs venenosas. Se você tiver contato com essas doutrinas, ela mata você. É veneno mortal. Vocês estão entendendo? Cuidado, guarde. Cuidado com as doutrinas de demônios. Que demônios são esses? Aqueles que estão apresentados lá em Apocalipse como as rãs. Elas saem pela terra. Apocalipse 16, 13, então ele fala que esses demônios saíram da boca do dragão. Quem que é o dragão? Satanás. São doutrinas que saem de Satanás. Para quê? Para tirar a sua fé, para colocar dúvida na sua fé, para dividir a sua mente, para você não ter mais convicção das coisas. Quantos estão entendendo? Aí a pessoa fica com a mente dividida. Ah, será que tem que adorar assim mesmo? Ah, não sei, eu ouvi alguém dizer aí que... E começa com a bobajada. Doutrinas criadas no inferno para dividir a sua mente, para te fazer retroceder. Misericórdia. Toma cuidado. Lá em João, 1 João, capítulo 4, a palavra de Deus diz assim: amados, não creais a todo espírito, mas provai os espíritos se são de Deus. Porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Nisto conhecemos o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Fala para o irmão, você confessa, irmão, que Jesus veio em carne? Olha aí para a cara dele, vê se ele confessa. Prova o espírito da vida dele. Provai os espíritos, porque todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Verso 3, todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo, o espírito da besta, do qual já ouviste que há de vir. E eis que já está no mundo. Quantos ouviram que há de vir o anticristo? Mas o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Já está no mundo, em forma de espírito. Como que nós vamos saber se o espírito é do anticristo, é da besta? O espírito do anticristo, o espírito da besta, não confessa que Jesus Cristo veio em carne. Mas como assim? Como assim? Significa que quem está debaixo do espírito de anticristo não reconhece, confessar é reconhecer, não reconhece a autoridade espiritual no ser humano. É isso que significa. Todo aquele que reconhece a autoridade de Deus no ser humano, esse tem o Espírito de Deus. Aquele que não reconhece, que se rebela contra a autoridade, é o espírito de anticristo agindo ali. 2 João, capítulo 1. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador, é o anticristo. O verso 8, ele diz: olhai por vós mesmos, para que não percamos. Olha, você pode perder. Para que não percamos o que temos ganho. Antes recebamos o inteiro galardão. Amém? Tem gente perdendo o inteiro galardão
por dar ouvido à besta, ao espírito de anticristo. 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você ama Deus ou você ama o mundo? Você quer agradar a Deus ou você quer agradar o mundo? Ah, mas todas as meninas aqui da escola fazem, por que eu não posso fazer? Todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Porque você não é todo mundo. Você é tirado do mundo. Você é eclésia, tirado para fora. Você é separado. Você não vai ser igual aos homens do mundo. Você não vai ser igual às mulheres do mundo. Você não vai ser igual aos jovens do mundo. Todos os jovens falam palavrão, por que eu não posso falar? Porque você não é como eles. Todas as moças aí andam indecente, por que eu não posso andar? Porque você é templo do Espírito Santo. Amém? Verso 18 de 1 João 2 diz, filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo. Vocês estão lendo aí a mesma coisa? Muito se tem feito a própria besta. A besta é o anticristo. Ele está falando, filhinhos, é a última hora. Como vocês ouviram que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo. Por onde conhecemos que já é a última hora? Presta atenção no verso 19, olha a apostasia, olha o retrocesso. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Alô? Quantos que você conhece que não permaneceu? Quantos que você conhece que entrou em dúvida, que dividiu a mente, que estava indo bem, mas de repente nada mais prestava, de repente não acredito mais em nada, de repente não tenho mais convicção, de repente será que esse é o meu lugar mesmo? De repente será que Deus tem chamado para mim mesmo? Mente dividida, fruto de espírito de apostasia, merímina. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Alô? Presta atenção. Segundo estudos, cerca de 2 milhões de pessoas saíram do Egito rumo à terra prometida. Quantos daquele povo que saiu, que entrou? Faz assim, ó. Não dá um desespero na gente? Amados, parentes ficaram pelo caminho, amigos ficaram pelo caminho. Ficaram pelo caminho. E a Bíblia diz que agora, na nova aliança, é a mesma coisa. Deus nos tirou do Egito, do domínio do faraó, do domínio do diabo. E todos nós estamos caminhando rumo à terra prometida. Mas a Bíblia diz que muitos não permanecerão. Às vezes é teu amigo, às vezes é teu parente. Amados, tem uma parte na Bíblia que o Senhor deu uma missão para eles. Deus estabeleceu o juízo contra eles. Deus mandou executar a pena de morte. No Velho Testamento, a pena era de morte. Igual alguns países hoje em dia têm a pena de morte. Alguém pode dar um exemplo aí? De um país que tem pena de morte? Hã?
Indonésia, Estados Unidos, já, né, a China. Vocês não estão entendendo? Qual que é a pena lá? Morte. Quando eles executam alguém com a pena de morte, é porque eles são ruins? É porque eles são justos. Vocês estão entendendo por que no Velho Testamento Deus tinha que matar alguns? Não é porque Deus é ruim. É porque Deus é justo. No Velho Testamento era a pena de morte. Deus é justo, ele tinha que executar a pena de morte. E teve um povo que caiu em sentença de morte diante de Deus. E Deus deu para o próprio povo dele, agentes de justiça do Senhor, executar a pena. Deus falou, cada um pegue a sua espada e cada um atravesse aqueles que o Senhor sentenciou. Quantos já ouviram aquele texto que diz assim, maldito que faz a obra do Senhor relaxadamente? Levanta a mão. Pode abaixar. A obra que esse texto se refere é a obra de executar a pena de morte. Sabiam disso? Eu já expliquei isso naquela mensagem. Missão dada, missão cumprida. Quando Deus diz, maldito que fizer a obra do Senhor relaxadamente, qual que era a obra que Deus estava mandando? A obra de executar a pena de morte. Deus sabia que eles podiam pular, porque era amigo deles. Pular porque era parente. Ah, pular porque é meu primo. Pular porque é meu irmão. Não vou executar isso aqui não, porque é meu amigo, cresceu comigo. Aí Deus diz assim, maldito o que fizer a minha obra, a obra de executar a sentença, relaxadamente. Maldito aquele que vedar a sua espada do sangue, porque é um parente, porque é um amigo. Vocês estão entendendo? Sentença. Então a palavra do Senhor diz, saíram de nós, mas não eram de nós. Quantas pessoas que converteram junto com você e não permaneceram? Todo ano nós vemos isso no sim. Quantas pessoas começam o sim, quantas que terminam? Então nós não podemos esmurecer por causa de um e de outro que não permaneceu. Vocês estão entendendo? Ele está dizendo aqueles que têm o nosso DNA espiritual, aqueles que têm o DNA do Espírito Santo e não o DNA da besta, esses vão permanecer. Mas saíram do nosso meio, eles saíram do nosso meio, mas não eram de nós. Quanto tempo foi escrito isso aqui, gente? Quando se trata de espíritos, não importa o tempo, são espíritos, não são pessoas. A Bíblia fala em Apocalipse de Jezabel. Ele está falando da Jezabel, lá, a mulher do Acabe. Ele está falando de um espírito. Vocês estão entendendo que trata-se de espírito? Então, ele está dizendo aqui, filhinhos, já é a última hora. Vocês ouviram que vem o anticristo, mas agora muito se tem feito anticristo. Fala para o irmão aí, não se faça anticristo, irmão. Toma cuidado. A palavra do Senhor diz lá em 2 Tessalonicenses 2, no verso 3, ele diz assim, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe, escute bem, está falando de espírito, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Tem muitos textos aqui nesse próprio capítulo, depois você vê. Então ele está dizendo que
já está no mundo o espírito do anticristo. Vocês entenderam até aí? O anticristo é a besta. Amém? O espírito da besta já está agindo no mundo. Muitos têm se tornado a própria besta, têm se tornado o próprio anticristo. Ele está dizendo, não seja assim. O que é anticristo? Eu expliquei já uma vez, mas vou repetir. Fala assim, Cristo é o ungido de Deus Pai, o enviado. Fala a autoridade estabelecida por Deus. Nós acabamos de ler aqui, se levanta contra tudo que vem de Deus. Vocês estão entendendo? O anticristo, a besta, é o anti-unção, o anti-ungido, o anti-enviado, o anti-autoridade de Deus nos escolhidos. Isaías 61 e Lucas 4. Lucas 4, 18, Isaías 61, ele fala, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu. Ele é o ungido, ele é o Messias, ele é o Cristo de Deus Pai. Amém? Todo espírito que se levanta contra a autoridade de Deus no ser humano, levantado e autorizado por Deus, é a besta. Vocês estão entendendo? Filho que se levanta contra a autoridade dos pais, desonra, desobedece. Qual que é o espírito que está agindo ali? O espírito da besta. Esposa rebelde que não obedece, que não honra o marido. Qual que é o espírito que está agindo ali, gente? A besta. Muito se tem feito o anticristo. Exemplos na Bíblia, para nós encerrarmos. Presta atenção. Caim contra Abel, lembra disso? Caim se levantou contra Abel. Anticristo, o espírito do anticristo já estava ali. Os irmãos de José se levantaram contra José, que também foi ungido, que também foi autorizado, delegado por Deus. Os irmãos dele não reconheceram. Anticristo já estava ali. O anti-ungido, o anti-unção, anti-autoridade de Deus no ser humano. Vocês estão entendendo? Saul contra Davi. Qual que era o espírito que estava ali? Anticristo, anti-ungido, anti-unção. Jezabel contra Elias. Herodes contra João Batista. Os religiosos contra Jesus Cristo. Filhos rebeldes contra a autoridade dos pais. Ovelhas rebeldes, que a Bíblia chama de bodes, contra os pastores e líderes. É o mesmo espírito que está agindo. Amado, tem gente que não congrega em igreja nenhuma. Já ouviram falar dos desigrejados? Tem os sem teto, sem terra, tem os sem igreja, tem os sem vergonha também. Infelizmente tem. Você é crente, eu sou crente. Qual a igreja que você congrega? Eu não creio, não acredito em igreja. Porque instituição, porque não sei o quê, porque estrutura, eu não concordo com estrutura. Eu estava falando com os alunos, então sai na rua e vai na contramão. Você não concorda com estrutura? Sai de pijama, vai trabalhar de pijama. Não tome banho mais, não escova os dentes. Anda pelado por aí. Tudo tem estrutura, tem ou não tem? Não, mas eu não congrego porque eu não concordo, porque é estrutura, porque não... Se você não quiser estrutura, não tem como se viver. Quando nasce uma criança, tem que registrar a criança, tem ou não tem? Estrutura.
Então não registra, então. Vocês estão entendendo? Sai tudo abotoado errado, um botão aqui, outro lá, ué. Você não quer estrutura. Nós já lemos, nós já aprendemos, amados. Hebreus capítulo 10, verso 22. Não deixe de congregar, não deixe de congregar como é costume de alguns. Naquele tempo já tinha alguns que não queriam congregar. Considere o seu irmão, pratique o amor. Toda pessoa que tem dificuldade de relacionamento não quer congregar. Esses dias nós estávamos conversando, falei, meu Deus do céu, fulano de tal já mudou de igreja de novo. É nômade. Cigano. Não é possível. Por quê? Porque tem uma dificuldade de relacionamento, desentendeu com alguém, vou sair da igreja. A Bíblia não manda você sair da igreja quando você desentende com alguém. Ela manda fazer o quê? Conserta. Conserta. Amém? Conserta com seu irmão. Nós somos do mesmo corpo. Nós temos um só cabeça. Um só cabeça, Jesus Cristo, nós temos a mente de Cristo, qualquer outra mentalidade, qualquer outra cabeça, tudo que tem duas cabeças é besta. Alô? Por isso que nós não podemos ser mente dividida, não podemos andar pela mente de Cristo, pela cabeça de Cristo e pela cabeça do anticristo, do anti-unção, do rebelde. Congregai-vos. Considere o seu irmão, vai ter que sair faísca, sim, ele vai te aborrecer, sim. Certamente você vai aborrecê-lo também. Eu sei que já aborreci muito de vocês, e vocês também já me aborreceram um monte. Mas eu continuo amando você, orando por você. Eu não vou pecar deixando de orar, já dizia Samuel. Vocês estão entendendo, amado? Não, eu não concordo, eu não aceito. Que eu que mando na minha vida. Eu crio meus filhos do jeito que eu quiser. A igreja não tem nada a ver com isso. Se eu quero deixar meu filho de 10 anos namorar, o problema é meu. Se eu quero deixar minha filha dormir com o namorado dentro de casa, o problema é meu. Meu Deus, tenha misericórdia. Porque eu não aceito estrutura, eu não aceito, amado, espírito de anticristo, a besta que está ali. Misericórdia. Vocês estão entendendo, amado? Deus quer ser o nosso cabeça, Ele não quer que tenhamos duas cabeças, não. Senão nada vai mudar na nossa vida, vai ser mais um ano como outro qualquer, que você cai nos mesmos erros, nas mesmas tentações. Entra o ano e termina o ano. Não frutificou. Não conseguiu realizar o que Deus te chamou para realizar, porque o diabo fica travando a vida da pessoa. Chega. Mate a besta. Amém? Mate a besta. Não aceite, não se torne o anticristo, como a Bíblia diz. Não se torne. É tempo de nós ajustarmos. Que Deus possa queimar todo o merimna da nossa vida. Não queremos ser homens e mulheres de ânimo dobre, jovens de ânimo dobre. Me enche, Senhor, eu quero o Espírito Santo. E dali a pouco está indo atrás das coisas das trevas, as coisas do mundo, querendo agradar
as coisas do mundo. Misericórdia. Deus está procurando jovens radicais. Deus está procurando jovens radicais, não é rebelde, não. Radicais no espírito. Você é crente? Sou sim, graças a Deus. Você não é ainda, não? Que não tenha vergonha. O apóstolo estava falando semana passada, como ele pregava, onde ele ia. E é verdade, eu via isso. Levava o violão para a escola, para cantar, para louvar, para adorar a Deus. Não tinha vergonha do Senhor. Deus quer usar você. Você tem um Senhor e esse Senhor mandou você ir fazer discípulo de todas as nações. O teu Senhor mandou você ir pregar o Evangelho. Se tem algo, se tem alguém, algum espírito te impedindo de fazer isso, querida, é o espírito de anticristo. Vale a pena você abrir mão do que tiver que abrir mão para agradar a Deus. Vale a pena, moço e moça, você se santificar, você se consagrar para Deus. Vale a pena. Eu estava orando pelos jovens e o Senhor falou, diga para eles que eu estou procurando os meus Daniéis, os meus Sadraques, Mesaques e Abidnegos. Eu estou procurando aqueles que não se dobram. Eu estou procurando aqueles que não sentam na mesa do mundo, que não comem do banquete da Babilônia. Eu estou procurando homens e mulheres como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que sabem quem são, não têm a mente dividida. Eu sei quem é o meu Senhor, eu sei quem tenho crido. Mas se souberem que eu sou crente, vão zombar. Deixa zombar. Vão rir de mim, deixa rir. Só aumenta o seu galardão. Mas se eu falar que eu sou crente, vão ficar de olho em mim. Não posso mais falhar em nada. Não é para falhar mesmo, não. Vocês estão entendendo, gente? Está na hora de assumir a posição. Eu sei de quem tenho crido. Eu sei qual espírito habita em mim. Os discípulos queriam mandar fogo numa aldeia lá que não aceitou a pregação. Senhor, podemos pedir fogo para queimar aquela aldeia? Jesus falou, ei, que isso? Vocês não sabem de que espírito são? Vocês não sabem de que espírito são? Você já sabe de que espírito você é? Você já sabe quem é teu dono? Moço e moça, você sabe quem é teu dono? Você já sabe que você não é de você mesmo? Homem e mulher, você não é de você mesmo? Deus quer circuncidar o seu coração. Deus quer te circuncidar. Que você seja aliançado. Em nome de Jesus, não tenha mais ânimo dobre, mente dividida, senão não chega a lugar nenhum. Mas eu já fiz até minha lista para esse ano. Joga no fogo, porque se não alinhar com Deus, não tem lista que alcance. Vocês estão entendendo? Alinha com o Senhor. Não quero fazer a vontade da minha carne. Eu vou pôr a minha carne na cruz, eu vou matar a besta, eu vou matar a carne. Eu não vou ser um anticristo. Vocês entenderam que tem o anticristo, tem o espírito de anticristo, e tem pessoas que se tornam anticristo. Vocês entenderam isso na Bíblia? Eu não estou inventando nada, gente. Não estou inventando nada, é o que a palavra que o Senhor nos deu hoje para nos alertar. Para de ser mente dividida.
Busque a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Não aceite outro tipo de mentalidade te conduzindo. Vigia com o que você acessa. Vigia com o que você assiste. Vigia com o que você ouve. Vigia por onde você anda. Vigia com esse espírito de anticristo que se insurge contra a autoridade, diz a Bíblia. Tem muitos textos aqui, não dá tempo de lermos todos. A Bíblia diz: se insurgem contra toda a autoridade. É o espírito da rebeldia encarnada. Quantos já viram aquela pessoa que é do contra? Você já conheceu alguém assim? A pessoa é do contra. Se você falar uma coisa, ela fala outra, só para te contrariar. Eu já conheci muita gente assim. Se você fizer um teste, deixa eu ver, mudar, deixa eu falar agora sim, para ver se ela vai concordar, porque aquele dia ela falou. Você fala, daí ela fala outra coisa. Porque ela é do contra. Misericórdia, Jesus. Feche seus olhos, querido, curva a sua cabeça. Deus quer nos alinhar, Deus não quer que você perca a bênção. Como diz na palavra de Deus que nós lemos, para que não percamos mais aquilo que alcançamos. Para que não percamos aquilo que alcançamos. A vitória completa, no espírito, alma e corpo. Vai pedindo perdão para o Senhor. Senhor, se houver a ação desse espírito na minha vida, eu rejeito hoje. Eu não quero ser insubordinado. Eu não quero ser rebelde. Eu não quero ser um anticristo na terra, um anti-unção, um anti-ungido, anti-autoridade, anti-enviado. Não importa quantas pessoas ficaram pelo caminho, fica firme no propósito. Fica firme, que você seja daqueles que alcançam a promessa, daqueles que têm a mente firme em Deus. Pede perdão para o Senhor. Faz uma aliança com Deus, que você não vai mais fazer a vontade da sua carne, mas você vai pôr a carne na cruz e vai buscar a vontade do Senhor. A carne não pode agradar a Deus, nem jamais poderá. Quem quiser agradar a Deus na carne não vai conseguir. A carne para nada presta. Para nada presta. Se você quer vir à frente do altar, diante de testemunhas, rejeitar todo espírito maligno, todo espírito de anticristo na sua vida, e renovar a sua aliança com o Espírito Santo, declarando diante do altar de Deus: somente o Espírito Santo vai agir na minha vida. É isso que eu quero. Eu vou lutar para que isso aconteça. Nesse primeiro culto do novo ano, é primícia. Deus quer nos alinhar. Ao profeta cabe tocar a trombeta, e cada um que ouviu, que se dê por avisado. Uma vez tocada a trombeta, Deus não cobrará o sangue da nossa mão. Está registrado no mundo espiritual e físico que você ouviu essa palavra hoje. E todo o peso é tirado dos nossos ombros. Agora é você e Deus. Você é responsável pelo que você leva no seu incensário. Fogo santo ou fogo estranho. Você, como sacerdote, é responsável. A nossa parte é instruir, colocar diante bênção e maldição, vida e morte. Escolha, pois, a vida. Escolha, pois, a bênção. É dia de alinhar-se. É dia de se alinhar. Não deixa a opressão da carne te atrapalhar de buscar a Deus. Não deixa a carne, a indisposição da carne. Você veio aqui para cultuar a Deus.
Culto é sacrifício. Se não sacrificar a carne, não é culto. Se ficar fazendo o que a carne quer, não está cultuando coisa nenhuma. É oferta de Caim. Caim não quis sacrificar. Caim ofereceu o fruto da terra, fruto da carne. Mas o Abel sacrificou, derramou sangue, vida. Fala com Deus, querido. Deus quer te alinhar hoje. Deus quer te alinhar hoje. Aleluia, aleluia, aleluia.